Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Amém, amados, você que nos assiste pelas redes sociais, é um prazer novamente estar aqui e poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. Então, junto conosco, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo de número 3, o verso de número 23. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23, é muito conhecido e vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O tema da mensagem é: a dívida do pecado precisa ser paga. A dívida do pecado precisa ser paga. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desocupe as suas mãos, curve a sua cabeça e fala com Deus mais uma vez. Peça para Ele me usar com sabedoria, colocar as palavras certas na minha boca, de modo que aqueles que ouvem entendam e sejam abençoados. Pai querido, em nome de Jesus, estou à disposição do Senhor, do Teu Espírito, para me conduzir, Senhor Deus da glória, nessa tarefa de instruir, meu Pai, aquele que nos ouve. Que esta palavra, Senhor amado, possa causar mudanças de mente e de comportamento. Que nós possamos entender, Pai. Então, coloca as palavras certas na minha boca. Me dê sabedoria, para que eu não venha ultrapassar os limites daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Eu entrego a minha vida e a vida de cada um nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Então, enquanto você se assenta, aplauda o Senhor, glorifique, exalte a esse Deus que é poderoso. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu até falei para a Rose ontem que eu tinha duas palavras, duas ministrações para pregar. Uma delas era Maria não tem culpa, que eu queria trazer novamente para a igreja. Porque hoje é o dia da padroeira. E as pessoas precisam ser alertadas quanto a isso, porque quando Deus colocou esse tema, Maria não tem culpa, e não tem culpa mesmo. Culpado é aqueles que se curvam perante ela, que faz dela Deus. E também esse tema aqui, né? A dívida precisa ser paga, porque alguém morreu por mim e por você. Era necessária a morte. Quando eu falo de Maria, amados, eu não estou querendo diminuir Maria, porque Maria foi agraciada com seu ventre, sendo a mãe de Jesus, tão necessária. Poderia ter sido outra? Sim, mas Deus resolveu escolhê-la. Mas Maria não pode fazer milagre, porque a Bíblia vai dizer que o homem está ordenado morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo, de modo que aqueles que já estão lá não podem vir, e aqueles que estão aqui não podem ir para lá. O mérito não é de Maria, o mérito é de Jesus, pela fé. E obviamente as pessoas na sua ignorância dizem: ela fez isso, ela fez aquilo. A palavra do Senhor, amado, se eu não me engano, Isaías 38,
vai dizer que na sepultura ninguém louva o Senhor mais. Se você quer louvar a Deus, é enquanto você está vivo. É como você falar de alguém que morreu, por que você não falou enquanto estava vivo? As homenagens que as pessoas fazem para os mortos, para que fazer? Deveria ser enquanto estava vivo. Porque na sepultura, ninguém louva o Senhor. Já que eu não vou pregar sobre Maria, e o texto é amplo, eu quero meditar nesta palavra. Pois todos pecaram, e a Bíblia vai dizer que quando o homem pecou, contraiu uma dívida com Deus. E não foi por falta de aviso, o homem foi avisado a respeito dessa dívida. Aquilo que eu pedi para passar, o vídeo, para deixar aí rolando, pode soltar, tá bom? E deixa rolando aí enquanto eu vou pregando, porque tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Não sei se eu consigo enxergar aqui, se diminuir aqui as luzes. Deixa eu ver aqui, apaga, vamos ver. Tá bom assim? Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar. Não precisa apagar todas não, irmão, porque o pessoal precisa ler. Só as daqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Apaga as daqui e deixa as daí. Tá bom assim, tá bom. Deixa assim, tá bom. Diminui um pouquinho, mas eu acho que é só para vocês, enquanto eu vou meditar, vocês vão vendo o vídeo. Gênesis capítulo de número 2, 17 diz: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus avisando o homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Você foi avisado. Deus avisou. Como Deus nos avisa em toda a nossa jornada. E essa morte não era apenas física, para você entender. Era espiritual. Era a separação de Deus com o homem. Não havia como mais, não há como clamar ao Senhor, se aproximar de Deus, por conta do pecado. E é engraçado, né? Isaías, eu até procurei aqui para mostrar para a Rose, o Isaías falando aqui, meu Deus, como Deus confirma, né, a palavra entre os pastores. Parece que um vai pregar, o outro já está com a mesma mensagem preparada, ou algumas coisas, e eu ia mostrar, porque o Isaías citou esses versículos, e eu falei, o Isaías vai pregar o que Deus já colocou no meu coração, mas é apenas para Deus reforçar. Eu creio que é apenas para Deus dizer, escuta, eu estou falando e você não está ouvindo, eu estou chamando a sua atenção e você não está ouvindo. Nós acabamos de cantar, meu Deus não está morto, vivo está. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei amanhã o mesmo Deus. De modo que os meus mandamentos não mudam. Não se escreve nenhuma página da Bíblia, ao contrário. A Bíblia diz, aquele que acrescentar ou tirar um T, um J da minha palavra, será tido como injusto, como malfeitor. Não nessas palavras, eu estou sendo sutil, ingrato. Ai daquele que fizer isso. Então, o Senhor sempre avisa.
E essa morte, então, amado, como eu disse, não era apenas uma morte física, espiritual, uma separação de Deus. Vocês estão por conta. Aleluia. E a Bíblia, ela vai dizer isso. O que o Senhor está falando? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12 vai falar isso. Todos pecaram. Mas pastor, meu filho acabou de nascer. Ele já nasceu em pecado. Ele não precisou fazer nada. Porque as pessoas acham que o fato dela não cometer algum delito faz dela inocente. Não, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E destituídos estamos da glória de Deus. Separados de Deus. E a morte é o preço da rebelião. Isaías citou sexta-feira. O salário do pecado é a morte. Então esse é o preço da rebelião. E cada ser humano estava condenado a pagar com a própria vida. Sem exceção. Agora, como pagar essa dívida e se salvar da morte? Se livrar da morte? Para o homem pagar essa dívida, ele deveria se oferecer como sacrifício. Ou seja, a sua própria vida. Mas como encontrar alguém, querido, que não tenha pecado? Essa é a questão. Se a Bíblia diz que todos os homens estão na condição de pecador, todos os homens, na mesma condição de pecador. Amados, eu falava com a Rose, não há temor. As pessoas não amam o Senhor. Você não pode falar assim, não pode falar por todos. Eu estou me incluindo, queridos. E vocês me conhecem. Olha o que a Bíblia diz, verso Romanos 3, de 9 a 18. O que se conclui? Romanos 3, né, tá aí? Tá, então vai acompanhando comigo. Romanos 3, de 9 a 18. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheias de maldição, de maldição e de amargura.
São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, queridos, eu fico olhando nos dias de hoje. A palavra está sendo pregada, mas o que eu vejo? Não há temor. Não dão valor. Os templos cada vez mais vazios. A não ser os templos vai lá na Aparecida essa hora. Faz uma semana que as pessoas estão andando a pé em direção à Aparecida, de bicicleta, machucado. Estão se sacrificando, são 157 quilômetros. Quase 2 dias andando. Chegam lá, tem gente para fazer massagem, tem gente para cuidar. Porque Maria fez isso, Maria fez aquilo, porque... E eu vejo as pessoas colocando empecilho para vir para a igreja. Você imagine se a igreja, eu estou falando desse templo, fosse lá na Aparecida, você iria de carro? Você iria de carro? Deixa eu levantar aqui, bem cedinho, correr, porque eu preciso ir lá para Aparecida do Norte, para ir congregar, para cultuar a um Deus vivo, não um Deus morto, um Deus vivo. Não Maria, mas Jesus que está vivo. Vivo está. Alguém que pode operar, alguém que opera um milagre. A igreja não se sacrifica pela verdade. E o contexto aqui cai sobre quem? Pastores são loucos. Pastores estão lá se curvando a uma imagem. A Bíblia diz, não, é só abrir, amado. Isaías 43, Salmos 115. Obrigado quem falou. E tantos outros textos que falam que o Senhor abomina, que não é para se curvar a homem, nem a imagem, porque o ferreiro pega o ferro, põe ali em cima de outro, bate até formar o gesseiro pega o gesso, cria uma imagem. O lenhador vai na mata, ele pega uma árvore, parte dessa árvore, ele põe põe fogo para cozinhar, parte dela ele cria uma imagem, pinta a imagem, e as pessoas se curvam. E a mesma Bíblia que dá os avisos para nós, está dando os avisos para todos. Mas tirar o mérito dessas pessoas que estão se sacrificando, eu jamais vou tirar, ao contrário, vou parabenizá-las. Porque a fé, amado, faz com que elas vençam toda dor, toda dificuldade, toda distância, chuva, sol. E os que se dizem crente não se sacrificam.
acha a igreja distante. Se está chuva não vem, se está sol não vem, se está ventando não vem, colocam empecilhos para vir. Se tiver que sair do serviço, pegar um metrô lotado, não, eu vou esperar o último trem, e se der eu vou, se não der eu não vou. Desculpe, amados. Pastor, minha casa é distante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Distante é o caminho do hospital, e as pessoas se sacrificam para ir para lá. Por isso que eu falo, enquanto eu tenho vida, eu tenho que louvar o Senhor, porque na sepultura ninguém o louvará. E aí, amado, quem sou eu, quem é você? Simples mortais, que não pode nem se oferecer como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, porque estamos na condição de pecador, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, não há um justo. A boca deles, eles as têm cheia de maldição e de amargura, porque a mesma boca, amado, que louva o Senhor, é a mesma boca que sai falando palavrão, sai xingando, a mão que levanta, aponta o dedo para outras pessoas. Acham pesado estar na igreja, não se sacrificam. Então como se salvar? É lamentável a cegueira. As pessoas se dizem cristãs, evangélicas. Evangélicas quer dizer, eu creio no evangélico. Cristão é porque eu sou discípulo de Cristo, Cristo vive em mim. Onde? Com que qualidade de vida? Se o tempo que me resta na terra, e a Bíblia diz que eu não posso acrescentar um só côvado ao curso da minha vida, eu não posso tornar um cabelo branco. As pessoas acham que ela tem poder sobre si. Onde você acha que a Juliana gostaria de estar nesse momento? Nesse momento, aqui. Mas ela está lá entubada. E assim como você somos avisados, ela também foi. E aqueles que estão descendo a sepultura também foram. E aqueles que estão nos leitos, em todos os lugares, também foram. Mas quando temos saúde, a quem nós adoramos, a quem nós servimos? Veja se não tem nada a ver com isso aqui. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Qual é o bem que o Senhor quer que você faça? Apenas adorar. 40 minutos na presença do Senhor. Deixa eu arredondar isso, 2 horas na presença do Senhor. De 24, 22 é para você. Se o tempo que você tem de 22 horas não é o suficiente para você, você ainda é obrigado a roubar o tempo que é de Deus. Então muitas das vezes a nossa adoração, ou as palavras que saem da minha boca, da nossa boca, a Bíblia está chamando, dizendo que é veneno, veneno de víbora está nos nossos lábios. Língua peçonhenta, rápida, em falar o que não deve, que não sabe.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Aquele, vai não sei o que, você não sei o que. E é essa boca, é essa garganta que usam para louvar o Senhor. Que condição qualquer um de nós teríamos, amado, para pagar essa dívida? A dívida precisa ser paga. A Bíblia diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Hoje eu não vou. Ou para aqueles que têm obrigações aqui no templo, mas não têm responsabilidade, desculpem, compromisso, prazer de fazer, mas entrega a outro, pede para outro se virar. Eu peço para Deus um emprego, mas esse emprego me afasta do Senhor. Eu peço para Deus uma casa, mas a casa me afasta de Deus. Eu peço para Deus um carro, mas o carro me leva para todos os lugares, mas não me leva para a casa de Deus. Eu peço para Deus saúde, eu gasto ela com o quê? Adorando a Deus. Essa é a qualidade do homem, amados. Por que eu estou falando isso? Para nós pensarmos, olhar para dentro de nós e pensarmos na qualidade da minha vida. Tudo para mim, nada para Deus. E aí é fácil a gente abrir a boca e dizer: olha lá, os bestas estão andando, né, arriscando a vida numa via adúltera, para ir lá adorar um falso Deus. Eu tenho que dar o parabéns. Olha para você e vê se você faz isso pela verdade. É o que Romanos 1 vai falar. Trocar a verdade pela mentira, adorando e servindo o falso Deus, ao invés, a criatura, né, na verdade, ao invés do Criador. Mas é fácil olhar para os outros. É fácil apontar e dizer: olha lá. Então eles demonstram sua fé e gratidão por alguém que nada pode fazer, mas eles acreditam nisso. Mas e você que diz ser cristão? Quando eu falo você, eu não estou falando nós aqui, eu estou falando cristão. Que não tem prazer de estar na presença do Senhor. Que qualquer dor no dedinho mindinho é o suficiente para dizer: hoje eu não vou. Amados, semana passada eu falei disso. No domingo, você que esteve no culto, eu falei disso. E eu falei: na semana a igreja vai lotar. E eu me desespero, eu choro, eu tenho vontade de desistir. Eu tenho vontade de acabar. Chega, Senhor. Aí vem uma palavra que eu citei ontem para alguém, de Jeremias 12. Se você chora guerreando com quem anda a pé, aí um João Batista aparece. Tudo está perdido. Um João Batista aparece. Eis o Cordeiro de Deus.
que tira o pecado do mundo. Vocês acham isso pouco? Vocês acham que vocês sacrificam? Ele tomou a cruz. Não foi Maria, não foi José, não foi o pastor Pereira. Ele tomou a cruz. O pecado que estava sobre mim, Ele tomou. E isso era para você. Como não ser grato, queridos? Eu vi, eis o Cordeiro de Deus, foi preparado para pagar essa dívida. O que eu faço? Seja grato. Ele já estava apontando para o sangue do justo, que seria derramado na cruz. O sangue de animais que vinha sendo oferecido desde o Éden, como expiação pelos pecados dos homens, agora seria substituído por esse sangue. O justo pelo injusto. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os sacrificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, ou seja, sem pecado, sem imundícia, se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. O que são obras mortas? São o que o povo está fazendo, indo para a Aparecida, indo para o terreiro, para o centro, para as encruzilhadas, obras mortas. Jesus não tinha obrigação de morrer, meu irmão. Ele não tinha obrigação nenhuma de morrer. Por quê? Porque não foi ele que contraiu a dívida do pecado. Portanto, não estava obrigado também a pagá-lo. Mas foi uma escolha voluntária. Ele decidiu oferecer-se como propiciação pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados da humanidade. Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos meus pecados e os pecados do povo. 1 João 2,2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele fez isso pelo mundo. Mas quando eu tenho que oferecer um sacrifício de adoração, de louvor, de gratidão, eu digo, eu peço que me dê por excusado. Está chovendo, está frio, eu tenho outro compromisso, mas o compromisso com o Senhor não é importante, a presença de Deus não é importante. Que compromisso substitui você está adorando, sendo grato por esse sacrifício?
Aquilo que o homem mais ama é o que ele mais se dedica. E eu vou falar isso a minha vida toda. Hoje tem culto de oração, deixa para lá. Hoje tem culto de libertação, sexta-feira. Eu tenho outro compromisso. O que é mais importante? Meu filho? Minha mulher? Meu marido? Meu emprego? A Bíblia não vai dizer aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não é balela, isso não é conversa, isso não é uma história colocada na Bíblia para você ignorar. Ontem eu estava assistindo um filme a respeito das guerras de Israel. Quem assistiu aqui? Está na internet. Meu Deus amado, você chora. Você chora. Você chora. E por que brigam? Por causa de um pedaço de terra entre o Rio Jordão e o mar, que é a faixa de Gaza. Aí Gálatas 2:20 diz, Paulo diz que a vida de Jesus foi uma oferta de amor. No jardim do Getsêmani, o peso dessa escolha chegou ao seu primeiro momento mais dramático, mais dolorido, mais horrível, porque como homem, ele também temeu a cruz, mas ele não a recusou. Lucas, capítulo de número 22, verso 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelho ele orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Tamanho pavor, tamanha dor, tamanho sofrimento, que ele iria suportar por mim e por você. Isso vale alguma coisa? Isso tem preço? Aleluia. Ele sabia o cálice que ele ia tomar, e ele pede ao Pai, Pai, se possível, será que tem algum outro meio de pagar o preço dessa dívida? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Diferente daqueles que se dizem cristãos. Eu sei a obrigação, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade. É lamentável. Então ele sabia que o cálice era amargo, a sua alma perturbou-se. Mesmo assim, lá em João 10:11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia.
Aí no 17, 18 versos, ele vai dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento, essa ordem, eu recebi do meu Pai. Então, dessa forma, amado, ele cumpriu a vontade de Deus. Ele cumpriu a sua missão na terra. A missão para a qual ele foi enviado. Pagar o preço do teu pecado. Já que ele olha do céu e não vê ninguém. Não há um sequer. Você andaria, amados, 179 quilômetros para ser grato ao Senhor? 179 para vir num culto de quarta-feira, onde as palavras que estão sendo pregadas aqui são tremendas. Sexta-feira, ou andaria um dia mais 16 horas a pé até a Aparecida do Norte, se a sua igreja estivesse lá? Se coloque em pé.